Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Uma coisa que eu quero, vocês sabem que eu tenho uma longa carreira intensa de leituras críticas, né, queridos? E quando eu vejo uma característica se repetir em muitos originais, mas muitos mesmo, eu tenho a tendência a comentar aqui. E uma delas é a que eu vou falar agora, que é a tentação que muitos escritores e escritoras têm de fazer discurso. O que é isso? No meio da ficção, tá? Então, no meio da ficção, um personagem vira para o outro e começa a falar, sei lá, filosofia, Sócrates, né? Como os gregos imaginavam a democracia, tá? Ou então, um personagem vira para o outro e começa a falar da importância da educação. E lá vem um discurso, sabe? Aquele talagão de como é bom ler, aprender, sei lá o que, sei lá o que lá. Se fosse uma vez ou outra, tudo bem. Mas eu vejo que essa é uma tentação. Então, eu convido vós, vocês, que escrevem ficção, a não cair nessa tentação. Por quê? Porque fazer discurso não é uma literatura que ande, tá? Se você quer muito falar de alguma coisa teórica, tecer comentários e tal, seja extremamente original e inesperado. Jamais fale essas coisas que todo mundo sabe, que, por exemplo, filosofia, Nietzsche, Kierkegaard, ou sei lá. Não faça isso. Não caia nessas teorias que as pessoas conhecem ou que podem muito facilmente pesquisar. Se você quer falar de algo assim, quer tecer teorias, seja absolutamente, né, apareça com gente absolutamente desconhecida. E não taque um talagão de texto goela abaixo do leitor. Sugestão, tá? Sugestão. Porque qualquer discurso, não importa. Eu estava falando isso outro dia para um autor que escreve sobre ecologia. É um cara que é a favor do meio ambiente de uma forma radical. Eu sou também, eu adoro mata, adoro árvores, mas ler discurso no meio de uma ficção é tédio. É tédio, não funciona, gente. E quebra o ritmo, completamente, totalmente, tira o ritmo. E a gente tem que lembrar que hoje os leitores, eles leem com o celular na mão. Então, se eles tiverem alguma curiosidade, alguma coisa, põe no Google e vê o que é. Então, se no século XIX, começo do XX, o livro até podia ser ligeiramente pedagógico, e você vai ler alguns autores antigos que ficaram famosos, eles são meio pesadões e pedagógicos. Vira e mexe, começa assim um diálogo que dura 3 páginas, alguma coisa que ele está tentando te ensinar. Porque na época o livro era o objeto que ensinava mesmo a ficção. Porém, agora nós estamos num outro momento. Agora as pessoas têm acesso às teorias, o quanto elas quiserem, com um celular na mão. Então, gente, fica muito chato você falar de algo, ainda mais se for algo óbvio. E tem muita gente que acha, mas eu preciso demonstrar conhecimento, eu li tudo isso, eu queria falar, eu acho importante. Tá, mas não funciona para ficção. Pelo menos não a ficção agora, 2021. Né? Agora é melhor você ser ágil e, vai aqui a dica 2, em vez daquele talagão, daquele discurso, mostre. Se há uma ideia que você acha incrivelmente importante, faça o seu personagem viver aquilo de alguma forma. Aí você não precisa fazer um discurso dizendo como aquilo é bom ou ruim.
faça aquilo se desdobrar em cenas no meio da história, ao longo da história, sem ser óbvio, por gentileza, tá? Então, alguém consegue se safar de uma situação difícil porque estudou. Que lindo, não precisa fazer discurso. Não precisa, a pessoa entende, o leitor saca, putz, essa pessoa aqui escapou porque estudou. O outro lá, né, em vez de dar um golpe de volta, ele respira fundo e dá uma resposta neutra. Aí você vê, tá, é uma postura diferente, que não é a de ação e reação. Pronto, você demonstrou aquilo que você estava fazendo discurso para provar que é bom, que é lindo, que é não sei o quê. Então, eu sugiro muito, tá, pessoas? Se vocês têm ideias queridas, e todo mundo tem, e acho ótimo, eu sou a favor da proteção das florestas, por exemplo, né? Mas se eu fosse colocar isso numa ficção, eu ia fazer uma brigaiada, sei lá, alguém dando um soco no fulano que fosse fazer a queimada, sabe? Assim, não discurso. Então, na verdade, eu reduziria esse conceito, acho que é uma palavra, não ser panfletário. É que às vezes você pode ser panfletário, inclusive mostrando, né? Na verdade, você não deve ser panfletário, é melhor você ser um pouco mais sutil, mas certamente não fazer discurso. Discurso assim, abre lá e dizendo por que tal coisa é boa ou é ruim. E disfarçado de diálogo ainda por cima, muitas vezes. Tenebroso, tenebroso. Isso acontece em filme também, hein? Em filme mal feito, tem hora que o personagem para e dá uma aula. E mesmo ele expondo aquela música de violino no fundo para dizer que aquilo é emocionante, fica muito chato, né? Só que no livro não tem a música de violino, né? E é só chato. Você não se emociona. Então, recomendo, tá, crianças? Quando você se sentir tentado ou tentada a defender uma teoria, seja ela qual for, mesmo teorias maravilhosas, procure mostrar, fazer o personagem ou a personagem viver aquilo e você não explicar nada. Deixa o leitor, a leitora concluir, nossa, que legal isso aqui. Ou não, de repente a pessoa nem percebe, mas não importa, estará lá. Houve uma época em que se fazia bastante discurso em livro ou não, Laura? Você lembra? Muito. Você pega um Hermann Hesse, por exemplo, Siddhartha, é discurso puro, do começo ao fim. É um bom exemplo, então, de discurso. Sim, havia, é o que eu estou falando. Século XIX, começo do XX, o livro, muitas vezes, era o único material de comunicação, de entretenimento, que chegava em alguns lugares. Por quê? Porque não tinha televisão, o rádio não falava de tudo, as revistas eram superficiais. Então, se você queria falar de filosofia, o livro era um local apropriado, mesmo sendo uma ficção, né? Então, assim, as pessoas tinham mais paciência para um personagem ficar lá no blá blá. Por quê? Porque não tinham tanto acesso às teorias, não era tão fácil de checar quem disse o quê, como assim, fazer um cursinho rápido online sobre os grandes filósofos da humanidade, ou coisa assim, sabe? Seja o que for. Então, até, sim, era perdoável, porque era uma situação diferente. Mas agora não, as pessoas têm a informação. Então, você pode, quando muito, dar uma dica, mencionar um nome, sem discurso. Eu adoro fulano, e pronto, continua a história. Acabou. Entendeu? Bem levinho. E se a pessoa ficar curiosa, ela vai procurar. Eu agora, por exemplo, eu e os meus policiais escandinavos, né? Eu fico lendo da Islândia, da Noruega, de vez em quando eu me divirto lendo os romances tenebrosos de lá, né? Aí eles falam alguma coisa que eu não sei o que é, aí eu procuro. Eu ver o que é, que cidade é essa, que pessoa é essa, que acontecimento é esse. Nem isso mais eles precisam explicar. Não precisa explicar uma festa, por exemplo,
um feriado. Eu digito e vejo que ainda vejo foto. E isso é uma forma de ler muito comum hoje. Ficção se beneficia muito de mostrar. O que é isso? É quando você constrói uma cena em que não há descrições com adjetivos. Não tem bom, ruim, alto, baixo, grande, pesado, nada disso. Tem a descrição com substantivos e verbos. Tá? Então, fulano entra numa sala e bate a porta. Pronto, você está mostrando, em vez de dizer que ele entrou de forma irritada ou mal educada. Fulana, diga. E no caso de não ficção, Laura? Como funciona essa questão de discurso? Como dosar isso? A não ficção até permite um pouco mais, se tiver a ver com o assunto. Mas, de novo, eu lembro, a gente está na terceira década já do século XXI. Isso quer dizer, não enche a paciência das pessoas. Hoje em dia, quem escreve não ficção tem que levar em conta isso. A pessoa procura o que ela precisar no Google. Então, crianças, você dá apenas a informação que seja necessária para comprovar o seu ponto. Tem muita gente, na não ficção também, você tem razão, Sidney, tem muita gente que quer mostrar que leu, tá? Então, a pessoa vai falar de, sei lá, eu peguei um autor aí que estava falando de decisões. É um fulano super inteligente, super lido, e aí ele quis escrever um livro sobre como é que as pessoas chegam a decisões. Mas aí ele tacou teóricos de tudo quanto é lugar do universo, sabe? E, na verdade, os leitores não querem isso. Não, eles querem uma informação rápida e uns exemplos interessantes. Se for teoria, tem que ser uma teoria explicada de uma forma acessível, isso se for para o público geral, né? Acessível e direto ao ponto, sem enrolation. Ninguém quer ficar sabendo a teoria lá do século XVIII, quem pesquisou não sei o que lá, a menos que seja uma discussão sobre isso, seja uma obra universitária de pesquisa e tal. Mas se for para público geral, você tem que ir direto ao ponto. Então, você entrega aquilo assim, olha, toma-se decisão assim, você comete o erro, você acha que sabe e comete o erro assado. Está aqui um exemplo, POFT. Teoria do fulano, aqui está, um parágrafo. Fim, sem discurso. A Fátima Gereissati está dizendo, eu sempre achei muito chato, muito blá, blá, blá. Então, Fátima, não só você. Tem muita gente. E hoje em dia as pessoas têm, sabe, menos atenção, menos paciência, elas dão menos folga para os escritores. Os escritores têm que ser assim, entretenimento intenso ou rápido, ou então a informação que vem, ela seja inesperada, ela tenha um desdobramento surpreendente, e a pessoa sinta que ela pode usar aquilo rapidamente. Não, enrolação, não mais, tá, pessoas? E isso, aliás, se estende a um outro hábito que muitos escritores têm, tanto na ficção quanto na não ficção, que é ficar com preliminares imensas. Fica falando, então eu vou contar, porque esse romance relata, não sei o quê. Gente, começa a ação. E essa é uma questão muito importante para os dias de hoje, porque hoje, com a internet, né, todo mundo teve que se adaptar. Músicas, né, Sim. Quem tem banda, quem é artista, na parte da música, as músicas hoje em dia, Laura, elas começam no refrão. Olha aí. Porque o que acontece? Eu estava até lendo sobre esse assunto, né, uma pesquisa que o Spotify fez. As pessoas, elas ouvem um pedaço da música e já pulam para outra.
ficam Sim. pulando de uma música para outra. As pessoas não ouvem mais a música do começo ao fim. Como era Então, antigamente, que a gente tinha o disco na bolachona, a gente botava para ouvir, deixava lá sentava, tocando ele degustava. inteiro. É. Não, os caras... E assim, quase todo mundo, tipo, fica... Só uns 28% ouvem a música inteira. Pra você ter uma ideia. Tá. Então, o que a galera do pop fez? Começou a jogar o refrão pro começo. Então, você já começa no punch da música, Certo. para depois voltar para a estrofe, né? Já cai Então, direto olha no aí, refrão. é o mesmo sistema da literatura de entretenimento, ou seja, começa na ação. E se não for literatura de entretenimento, se for alta literatura, mesmo assim, começa numa cena intensa. Não fica com agora eu vou falar, mas então, puxa vida, não sei o quê. Essas introduções arrastadas têm efeito zero. Aliás, tem o efeito de afastar o leitor. Não recomendo, já falei aqui e repito, tá? As pessoas estão impacientes, elas querem algo que vá na veia rápido. E tem mais uma questão, assim, ainda desenvolvendo mais a ideia que eu tinha comentado em relação à música especificamente. Mas, então, assim, toda essa geração nova, né, geração Y e Z, eles que nasceram já com computador, com internet de velocidade, essas coisas. Sim. Então, é uma geração, né, que não tem mais paciência. É diferente da nossa geração, né, geração X, Sim. Baby Boomer, que a gente não tinha isso. Uma parte da nossa vida não tinha internet, então era uma outra cabeça. E parte disso a gente acaba conservando ainda hoje, né, embora a gente também tenha ficado um pouco imediatista também, porque não tem como, né? Porque hoje em dia é um clique e você já tem acesso à informação. E você vai ler um texto na internet, um artigo, você pode notar, vai em qualquer portal, né? UOL, Folha, qualquer um. Se você olhar, o que os caras colocam? No começo da matéria, eles colocam um resumo em tópicos, 3, 4 tópicos, resumindo a matéria, que é para o cara ler aquele comecinho Ver até onde vai. E tem ferramentas de visualização de páginas na internet, inclusive eu uso também, em que você consegue medir o quanto as pessoas estão lendo daquele texto. Sim. É muito curioso. Começa com 100%, no segundo parágrafo já caiu para 80%, no quarto parágrafo já tem 50%, e raramente a pessoa chega na última linha do artigo. Então, estão se criando hábitos entre as pessoas para o consumo de informação ou entretenimento que deixa o público, mesmo na hora que está com o livro na mão e se dispõe, não, agora eu vou sentar e ler, tá, mas você tem que levar em conta, essa cabeça está aí treinada para essa rapidez. Então, a pessoa vai ler o livro, se ela gostar do livro, ela vai. Mas, lembre disso, nada de discurso. Aí tem alguém aqui perguntando, então eu posso usar um apêndice para as informações do discurso? Se for absolutamente obrigatório, pode. Eu estava sugerindo a uma autora hoje mesmo, dê a informação, no caso de não ficção, tá? No caso de não ficção, dê a informação que você precisa para resolver aquilo que a pessoa quer resolver. Então, você se dispôs a passar X, passa X e não mais que X. É só aquilo que ela precisa. Agora, se você quiser demonstrar que esse X que você está passando é fundamentado, pesquisado, não sei o que lá, faça uma bibliografia comentada. Você quer arrotar conhecimento, é isso. Você não só mostra tudo que você leu, como você mostra o que você acha perfeito. Ela faz exatamente o efeito que você gostaria de ter ao fazer discurso. Ou seja, você passa a impressão que você sabe pra caramba. E, ao mesmo tempo, você está sendo útil. Você vai dizer, olha, você quer ler sobre isso? Esse livro aqui é bom. Já esse aqui é meio chato, mas mesmo assim tem a informação tal. Entendeu? Você comenta. Perfeito. Resolve o problema e você não precisa ficar lá entuchando um monte de coisa que é desnecessária para o propósito que você se pôs do livro de não ficção.